Boa noite a todos e a todas. Havendo um número legal, dou por aberta a sessão. E como todo início de sessão, nós rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, respeitando as demais religiões, deixamos a palavra facultada para que Deus possa nos iluminar nesta noite que se inicia. Por favor, Gardel, a ata da sessão anterior. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará. A ata da 22ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Baturité do ano 2018. Aos 18 dias do mês de junho do ano 2018, às 19 horas e 45 minutos, teve início a 22ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presentes os seguintes vereadores, no total de 11. Reinaldo Braga, presidente; Clarissa Calado, vice-presidente; Socorro Araújo, segundo secretário; Luciano Furtado; Marcelo Cardoso; Marcos Reis; Gildo Barros; Simoni Feitosa; Rosiane Cardoso; Nelson Arroz e Josué Pereira Bambam. Não compareceram e justificaram suas ausências os vereadores Wagner Nogueira, primeiro secretário, e irmã Edileuza Paiva. Havendo número legal na sessão de apenas 5 vereadores, o presidente Reinaldo Braga iniciou a sessão fazendo com os presentes as orações do Pai Nosso e da Ave Maria. Reinaldo Braga autorizou em seguida a leitura dada a sua anterior e, em seguida, por falta do número legal de vereadores, suspendeu a sessão por 5 minutos. E, quando os vereadores entraram no plenário, a sessão foi reiniciada com a aprovação da ata anterior por unanimidade. Foram feitas a seguir pelo senhor Lidwino Cardoso, diretor-geral da Câmara, as leituras do expediente da ordem do dia, respectivamente. Ordem do dia. Foram apresentados e aprovados por todos os seguintes requerimentos. Requerimento número 45, de autoria do vereador Bambam, pedindo ao prefeito Assis Arruda e à secretária Cláudia Ricarte que façam a reforma do posto de saúde da Serra do Evaristo. Requerimento número 46, de autoria do vereador Bambam, pedindo ao governador Camilo Santana que faça a destinação de mais 5.000 metros quadrados de asfalto para Baturité, para complementar as ruas que não foram terminadas e asfaltar outras ruas. Bambam agradeceu ao prefeito Assis Arruda, ao governador Camilo Santana e à deputada Gorete Pereira pelo asfalto da rua Padre Arthur Redondo. Já está solicitando mais asfalto para o conselheiro Estelita. Veto parcial ao projeto de lei número 87/2018, lei número 1803 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer com o governo do Estado do Ceará gestão associada para a prestação, planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do município de Baturité e das Providências. O presidente Reinaldo Braga colocou o veto parcial em votação de modo nominal, sendo votado da seguinte maneira: 3 votos a favor do veto parcial, dos vereadores Rosiane Cardoso, Nelson Arruda e Reinaldo Braga. 2 abstenções, dos vereadores Bambam e Socorro Araújo. E 6 votos contra o veto parcial, dos vereadores Luciano Furtado, Marcelo Cardoso, Marcos Reis, Gildo Barros, Clarissa Calado e Simoni Feitosa.
ficando mantido o veto parcial do prefeito Assis Arruda. O presidente Reinaldo Braga explicou que o prefeito Assis Arruda fica autorizado a assinar o contrato com a CAGES. Parecer número 4/28, em conjunto das comissões da Câmara, CJR e CFO, favorável ao projeto de lei 96/18, juntamente com as emendas da edil Clarissa Calado, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e 12 providências, de autoria do prefeito Dr. Assis Arruda, sendo aprovado por todos. Em seguida, o presidente Reinaldo Braga colocou em votação o mencionado projeto de lei, sendo votado por unanimidade. O vereador Luciano Furtado falou da onda de violência que assola o Vale do Candeia, onde os bandidos estão invadindo as residências das pessoas. Luciano Furtado apresentou 2 requerimentos verbais que foram aprovados por todos. Requerimento verbal de autoria do vereador Luciano Furtado, pedindo ao prefeito Assis Arruda e ao governo do Estado que direcionem asfalto do projeto Sinalismo para as ruas em frente à Câmara Municipal, passando em frente à CDL e ainda até à Prefeitura. Requerimento verbal de autoria do vereador Luciano Furtado, pedindo ao Major Valber, comandante da 2ª Companhia do 4º BPM, que intensifica a vigilância policial em todo o Vale do Candeia, onde os bandidos estão até invadindo as residências das famílias. A vereadora Clarissa Calado disse que vai criar a lei do Legislativo Mirim de Baturité. Clarissa Calado, de Baturité, com a participação dos estudantes, vai fazer a lei do veto popular através de projeto de lei, o que dará poder ao povo. Agradecer ao deputado Julino pelo asfalto do conjunto Maria José Viana. Requerimento verbal da edil Clarissa Calado, pedindo ao Executivo que coloque lombadas e tachões nas ruas onde foi colocado asfalto. Requerimento verbal de autoria da vereadora Clarissa Calado, pedindo ao governo do Estado que coloque asfalto na parte que ficou faltando no Coió. Requerimento verbal da edil Clarissa Calado, pedindo ao Poder Executivo Municipal que libere um ônibus para os interessados e simpatizantes a irem participar da parada LGBT em Fortaleza. Clarissa Calado disse que foi hoje a Fortaleza, na Procap, e fez uma denúncia contra o prefeito Assis Arruda, com os devidos documentos. Denunciou a empresa Talimpo, que pertence ao Lucas Arruda, filho do prefeito Assis Arruda, mas está no nome da senhora Merivane Faustino, empregada do prefeito. O valor é pequeno, é apenas de R$ 1.300. O prefeito dizia que era honesto e que não admitiria roubar um centavo. Vai entregar a cópia no TCE. A compra foi direta e emergencial, sem licitação. Disse que a Merivane é laranja. Começou a passar o pente fino agora e vê que existem indícios de fraude. A vereadora Socorro Araújo pede ao senhor prefeito Albano, pede ao senhor Pedro Albano, através de requerimento verbal, que foi aprovado por todos, que eu mesmo faça uma limpeza geral na creche e nas ruas do ProURB. Pede ao secretário Edson que mande fiscais para fiscalizar a rua Madre Pierinos Leng, onde o carro do lixo passa terça-feira e os moradores colocam o lixo na segunda-feira. O vereador Gildo Barros falou que conseguiu 10 poços profundos para o Candeia e 10 computadores através da associação que é presidida por sua mãe Lúcia, de forma competente. Foi através da associação que conseguiu 2 tratores para o Candeia. Pediu uma brinquedopraça e outras obras para a sua comunidade. Requerimento verbal de autoria do vereador Gildo, pedindo ao prefeito Assis Arruda que faça a imediata reposição de lâmpadas na sua comunidade do Candeia Boa Vista, na rua de acesso ao Candeia Boa Vista. O vereador Bambam falou que é um direito do vereador se manifestar junto ao Ministério Público e espera a defesa do prefeito, que foi gravemente atingido hoje. Bambam disse que Baturité hoje é uma cidade de moral e por isso vem recebendo tantas obras. Agradece ao prefeito e ao governo do Estado pela mini-areninha do Putiú. Os vereadores Marcos Reis, Gildo Barros e Reinaldo Braga convidaram a todos para a solenidade de entrega do vídeo monitoramento e do BP-RAI no dia 30 na Praça Santa Luzia. Foram apresentados e aprovados por todos os seguintes requerimentos verbais do vereador Marcos Reis. Requerimento verbal do edil Marcos Reis, pedindo ao DBTran que faça um estudo sobre a inclusão de placas proibindo o estacionamento de ônibus e veículos de grande porte nas proximidades das praças de Baturité, em virtude de dificultar e causar insegurança nas pessoas. Requerimento verbal do edil Marcos Reis, requerendo a listagem de todos os imóveis locados pela Prefeitura com a relação dos proprietários, cópia do contrato de locação e cópias dos processos licitatórios de cada imóvel. Requerimento verbal do edil Marcos Reis, convocando a senhora Cláudia Ricardo, secretária de Saúde de Baturité, para vir uma sessão desta casa fazer esclarecimentos
sobre a contratação da empresa Merivane Faustino da Silva. Parabeniza a colega Clarissa Calado pela denúncia apresentada hoje. O vereador Marcelo Cardoso disse que no dia 3 de 2 de 2017 encaminhou um projeto de indicação ao prefeito pedindo teste de acuidade visual nos nossos estudantes municipais, algo importante para hoje e para o futuro. Fez a sua parte e espera que o prefeito faça a sua. Nossos estudantes devem ser qualificados. Marcelo Cardoso falou que quem responde por atos é o ordenador de despesas, não importando o valor, pois se o crime for configurado, alguém vai ter que responder. Pede que o diálogo não seja travado, pois o diálogo é importante. Marcelo Cardoso disse que tem quase 70 compadres em Baturité e todos são seus amigos. O povo sabe separar o joio do trigo. O presidente Reinaldo Braga disse que hoje de manhã... Por favor, Gardel. Eu queria só um momentinho, Marcos, que é para a gente ouvir atentamente a ata, para não ter dúvida, até porque daqui a pouco nós vamos ter que aprovar a ata. Gardel já está encerrando aí a leitura da ata da sessão anterior. Marcelo Cardoso falou que quem responde por atos é o ordenador de despesas, não importando o valor, pois se o crime for configurado, alguém vai ter que responder. Pede que o diálogo não seja travado, pois o diálogo é importante. Marcelo Cardoso diz que tem quase 70 compadres em Baturité e todos são seus amigos. O povo sabe separar o joio do trigo. O presidente Reinaldo Braga disse que hoje de manhã a prefeitura fez a entrega do 6º carro para a Secretaria de Saúde. Que bom que Baturité está recebendo benefício do governo do Estado. Agora a CAGES não tem mais desculpas para não ajudar Baturité. Reinaldo Braga falou que agora Baturité será beneficiada com o contrato com a CAGES. A vereadora Clarissa Calado diz que não pode nem deve a prefeitura comprar de uma empresa laranja, cujo filho do prefeito é o dono. Ainda houve a tentativa de ocultar o nome do dono da empresa, que é o filho do prefeito, que usou ainda uma pessoa como laranja. Houve um esquema de corrupção. Clarissa Calado criticou o senhor Guerim Braga, que está defendendo erros no Facebook. Não importa o valor, mas o ato, a fraude. Diz que o Guerim quer ser o presidente do IPM. Nada mais havendo a tratar, o presidente Reinaldo Braga deu por encerrada a presente sessão ordinária, sendo lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme, será aprovada e assinada pelos vereadores presentes. A presente sessão foi levantada às 21h41. Plenário vereador Gerardo Félix de Souza. Sala das sessões da Câmara Municipal de Baturité, aos 18 dias do mês de junho do ano 2018. Em discussão, a ata. Em votação. Aprovado. Leitura do expediente, por favor, Liduíno. Correspondências expedidas. Edital de comunicação número 3/2018 do presidente desta Casa, informando a realização da sessão ordinária no dia 25 deste mês, no horário de praxe, para se deliberar matérias do interesse de nosso município. Matérias recebidas. Ofício 11/2018 do senhor Gervásio Neto, controlador da Prefeitura, solicitando o espaço do plenário desta Casa para nos dias 25, 26 e 29 deste mês, no horário de 8 às 18 horas, realizar um evento junto com o SEBRAE. Ofício número 96/2018, senhor presidente e vereadores, vindo por meio deste encaminhar resposta relacionada ao ofício 185 desta Casa, sobre a situação de abastecimento de oxigênio na Santa Casa de Baturité. Informamos que, apesar de estarmos com a nossa usina de oxigênio danificada e sem funcionar, o abastecimento está garantido aos pacientes vinculados ao convênio vigente. Destaque a aquisição de oxigênio ser através de balas. A mesma está sendo realizada pontualmente, até que possamos solucionar o problema do funcionamento de nossa usina. Estamos à disposição. Cordialmente, Maria Estela Assunção Menezes, gerente financeira do Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo. Ofício SME/2018-191, a Câmara de Baturité. Apraz-me cumprimentá-lo na oportunidade que venham, através deste expediente, atender solicitação feita pelo edil Francisco Marcelo Cardoso Alexandre, referente ao número oficial de alunos da rede municipal. Estamos enviando o documento em anexo, contendo as informações solicitadas. Atenciosamente, Ayrton Mendes, secretário de Educação.
Correspondências expedidas. Ofício 196/2018, comunicando ao Dr. Arthur Bruno, superintendente da SEMASSE, de um requerimento verbal de autoria do Edil Marcelo Cardoso. Ofício 197/2018, enviando ao prefeito Dr. Assis Arruda o autógrafo de lei 1811/2018 para devida sanção. Ofício 199/2018, enviando ao prefeito Dr. Assis Arruda o autógrafo de lei 1803/2018, veto ao projeto de lei da CAGES para devida sanção do Executivo. Ofício 200/2018, direcionando a Socorro César, secretária de Finanças, documentos contábeis desta Casa, pertinente da prestação de contas do mês de maio deste ano. Ofício 201/2018, enviando ao prefeito Dr. Assis Arruda o requerimento de autoria do edil Josivan Bambam. Ofício 202/2018, direcionando ao governador Dr. Camilo Santana uma petição de autoria do vereador Josivan Bambam. Expediente só. Antes de começar a ordem do dia, eu queria saudar a professora Aila, que está junto com seu esposo, o Marcos Dantas e sua esposa. Para a gente é motivo de alegria vocês estarem aqui na nossa sessão, né? Dizer que o Cláudio já está se preparando para o futuro, né, Cláudio? Então a gente fica feliz, com certeza vai merecer um lugar aqui. Então, por favor, Liduíno, a ordem do dia. Mensagem número 11/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Câmara o projeto de lei que dispõe sobre parcelamento de débitos do município de Baturité com a contribuição junto ao FGTS. O Executivo, através da presente proposta, visa obter autorização legislativa para parcelar dívidas para com o FGTS, com o intuito de sanar as dificuldades enfrentadas pelo município decorrente da ausência de regularidade fiscal em virtude da existência de tais débitos. Vale ressaltar que a regularidade fiscal é requisito legal obrigatório para que os municípios possam receber transferência de recursos voluntários pela União, celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como recebimento de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União, liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. Destaco que a regularização da dívida por meio do parcelamento é mediante altamente favorável aos interesses do município, pois além de prevenir ajuizamento de ação judicial pelo credor, o que acarretaria a responsabilidade pelo município também das custas e despesas processuais pertinentes, além de ter a possibilidade de ter emitido o certificado de regularidade fiscal, que por sua vez é exigido como requisito para transferências de recursos voluntários pela União, celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como o recebimento de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União, liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. Com tais considerações, fica estampada a regularidade, a responsabilidade do Legislativo em aprovar o projeto de lei, o que lhe atribuirá o mérito de ter contribuído com o equacionamento do principal débito municipal. Face a tais razões, esperamos seja o presente projeto apreciado pelos nobres edis e aprovado na forma regimental e legal. Francisco de Assis Germano Arruda, prefeito municipal. Projeto de lei número 108/2018, dispõe sobre parcelamento de débitos do município de Baturité com as contribuições junto ao FGTS. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar junto à Caixa Econômica Federal os débitos decorrentes do não recolhimento do FGTS
no período compreendido entre fevereiro de 98 até a data da mudança do regime dos servidores do município de Baturité, até o valor de R$15 milhões. Parágrafo 1º. O débito de que trata o caput do presente artigo será parcelado em até 180 vezes e, sobre este valor, incidirá a correção monetária e juros de mora, fixado nos termos da Lei 8.036/1990. Parágrafo 2º. O vencimento da primeira parcela dar-se-á após a assinatura do termo de parcelamento e confissão de dívida e as demais parcelas vencerão, respectivamente, no dia 7 dos meses ulteriores. Artigo 2º. O Poder Executivo fica autorizado a vincular e utilizar receitas provenientes do FPM até o limite necessário à satisfação do débito, durante todo o prazo de vigência do ajuste, observando o limite máximo permitido pela legislação vigente com relação à receita corrente líquida, nos termos da Lei Complementar 77/93 e do Decreto número 894/93. Artigo 3º. O Poder Executivo, durante todo o prazo do acordo de parcelamento, consignará nos orçamentos anuais e plano plurianual dotação suficiente ao atendimento das prestações mensais oriundas do ajuste. Artigo 4º. A solicitação do parcelamento de débitos de contribuições ao FGTS será apresentada na unidade da Caixa Econômica Federal de circunscrição do município até 31 de julho de 2018. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Passo da Prefeitura de Baturité, 20 de junho de 2018. Francisco de Assis Germano Arruda, Prefeito Municipal. Este é o projeto de lei, como bem ficou lido aí pelo Liduíno, sobre o parcelamento de débitos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS. E nós vamos discutir. Para discutir, eu já quero passar a presidência para o vereador Wagner para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos e a todas. Saudar os nossos internautas que todas as segundas-feiras nos acompanham este horário, a nossa sessão legislativa. Meus caros colegas, vereadores, eu acho que isso aqui não é mais nenhuma novidade, principalmente para os vereadores que estavam na legislatura passada. Esse problema do FGTS em Baturité já é um problema antigo e que tem muito prejudicado o município com a história da inadimplência. Qual é a grande preocupação? Me lembro bem, no tempo do ex-prefeito Bosco Cigano, veio inclusive para esta casa, nós fizemos um parcelamento de 240 meses, que daria na faixa de R$60 mil, chegava mais ou menos nessa faixa. Infelizmente, aí onde eu quero chegar ao ponto, e é bom que os colegas saibam e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, que infelizmente não foi cumprido por um ex-prefeito, quando assumiu o cargo, já no afastamento do ex-prefeito Bosco, e só quem se prejudicou isso foi o município, que mais uma vez ficou inadimplente sem poder receber recursos federais. Então, o prefeito Assis, sabendo do grande problema que tinha você não ter uma certidão negativa do FGTS, além de prejudicar os servidores, prejudica também ao município, na viagem que foi a Brasília, resolveu ir pessoalmente lá na Caixa Econômica, lá na superintendência, para tentar um acordo, porque Baturité não pode perder estes investimentos que foram prometidos pelo presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, em que vai ser contemplado em nosso município
O matadouro que não vai atender só Baturité, vai ser um matadouro público regional, da mesma forma que é o CEU e que é a Policlínica, como também várias emendas, vereador Gildo, que vai contemplar algumas estradas nas zonas rurais. Então, usando da boa-fé, que para ele era muito fácil, chegar e dizer, a Caixa não estava aceitando, dizer, eu vou pelo menos pagar a primeira parcela, vou conseguir o FGTS, a certidão, e vem os recursos. Mas ele está querendo honrar, inclusive, professora Ilha, na conversa que ele teve, ele acha que o município não deve esse montante. Ficou acordado, inclusive, entre as instituições Caixa Econômica e Prefeitura, porque muitas questões trabalhistas foram pagas e até agora não foi descontado e não foi dado baixa. A pessoa recebeu, recebe tudo, mas ainda não chegou na agência da Caixa. Então, entenda, quando ele diz até 15 milhões, ele tem certeza que na hora dessa do encontro, isso aí vai ser feito. Baturité não vai estar devendo praticamente 9 milhões, eu acredito, muito. Então, por que ele diz assim, até 15 milhões? Porque aqui ele especifica de 2008 até o momento que foi mudado o regime nesta casa. Então, eu acredito... 98. Acho que foi eu que errei, é 98, professora Ilha, exatamente, desculpa. Foi bom a senhora me ter corrigido, de 1998. Então, eu tenho certeza que essa casa, vendo a boa vontade, principalmente porque nós não podemos perder esses recursos, que a gente sabe que sempre em época de eleições vem mais recursos para nossas cidades do interior, e Baturité, com certeza, vai contar com o apoio desta casa, porque nós estamos aqui para trabalhar, e com certeza, e que esses benefícios cheguem em nossa cidade. Então, por isso foi encaminhado esse projeto de lei, e a gente, mesmo já tendo acabado o período legislativo, nós convidamos os vereadores para fazer essa sessão, para que a gente possa dar esse pontapé inicial, e para que esses recursos realmente cheguem em nosso município. Com o uso da tribuna, o vereador Marcos Reis. Boa noite. Gostaria de saudar aqui aos vereadores, na pessoa do Marcelo Cardoso, as pessoas que estão aqui presentes, em nome da professora Aila, e aos internautas que nos assistem. Gostaria, a respeito, para discutir essa matéria, gostaria de iniciar sobre o valor, senhor presidente. O senhor falou que 15 milhões era suficiente. Eu indago por que não encaminhar, juntamente com esses projetos, a essa casa, para que possa dar uma transparência maior à população de Baturité, o valor aproximadamente, um cálculo disponibilizado pela Caixa Econômica, pelo setor responsável do FGTS, para que possa direcionar essa casa, e não só essa casa, mas a toda a população de Baturité, ficar ciente da dívida existente do município de Baturité junto ao FGTS, que, na verdade, esse dinheiro do FGTS é dos trabalhadores, dos servidores do município de Baturité, que deveriam já ter recebido esse valor, mas, infelizmente, pela dívida existente, não puderam receber esse valor. Segundo ponto, senhor presidente, aqui eu queria... eu faço indagação, quando é mencionado aqui no artigo 1º, parágrafo 1º, em até 180 vezes. Eu cheguei a pesquisar no site do FGTS, no site da Caixa, sobre esse prazo. Esse prazo já existiu, assim, colocou 180 vezes, não fala em 180 meses. E, assim, deixa essa dúvida perante a mim, e eu acredito que aos demais vereadores, se vai ser, essas parcelas vão ser mensais, semestrais, trimestrais, anuais. Então, assim, que houvesse uma maior clareza, até mesmo porque, se você colocar 180 vezes, esses 180 vezes pode ser em 2 parcelas mensais, e aí eu acredito que vai dificultar muito a situação financeira do município para honrar esse parcelamento. E diante desses 180 meses que aqui consta,
eu pesquisei e não localizei atualmente legislação da Caixa ou do FGTS que disponibiliza ao empregador, no caso o município, a parcelar em até 180 meses. E aí eu faço essa indagação de qual a base jurídica, legal, que esse projeto que a gente estamos debatendo e estaremos votando posteriormente, qual a base legal desse parcelamento, da quantidade de vezes ou meses que serão necessários para parcelar. E, para que fique bem claro, vindo informações do Poder Executivo, é bom que venha com algo para contextualizar. Só o prefeito falou, só o Poder Executivo falou, sem contextualizar, fica difícil de aprovar uma matéria dessa. Outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui é com relação às receitas do FPM. Aqui no artigo 2º, informa que a gente estaremos autorizando o município, o Poder Executivo, a vincular e utilizar a receita proveniente do FPM até o limite necessário à satisfação do débito durante todo o prazo de vigência. E aí eu fico questionando assim, pensar a questão do pagamento dos servidores, que no passado já ocorreram atrasos, e aqui a gente fica preocupado quando vê esse artigo que diz que permite o parcelamento. A gente vai estar autorizando o parcelamento para que a prefeitura honre com esse parcelamento, sem considerar o valor que é necessário para pagamento da folha dos recursos humanos do município. Aqui a gente vai estar colocando como prioridade o pagamento do FGTS para, posteriormente, vir a questão do pagamento dos servidores. É bom que se atente a isso, essa matéria, porque, futuramente, a gente pode estar proporcionando atraso de salário dos servidores. Lembrando que o prefeito Assis ele não vai ficar eternamente na prefeitura. Então, por isso que eu repasso essas informações e coloco isso para que os vereadores que irão estar votando e a população tenha ciência de que é interessante que o poder municipal esclareça para a população, para concluir aqui, senhor presidente, esclareça para a população o quanto irá ser afetado as receitas do município, aliás, o que irá gerar de despesa em percentual e o que poderá prejudicar o município, ou se está em situação adequada para efetuar esse parcelamento. Dando continuidade, senhor presidente, aqui eu indago sobre a questão de dotação. Aqui no projeto ele não fala sobre a dotação, de onde será disponibilizado esse valor para esse parcelamento. Então, era interessante que dissesse de onde é que virá essa dotação, para que a gente tenha certeza de onde esse dinheiro está saindo, está vindo. Para finalizar, eu leio aqui no artigo 4º, o prazo que os vereadores têm, no caso, a solicitação de parcelamento de débito de contribuições ao FGTS será apresentado na unidade da Caixa de circunscrição do município até 31 de julho de 2018. Então, acho interessante, pelo que a gente vê, ainda temos mais de um mês ainda para analisar essa matéria. Acredito que o prefeito possa encaminhar alguma mensagem esclarecendo esses pontos, que fique bem claro para nós, vereadores, que estaremos votando essa matéria, para que não vote com dúvida ou que venha a prejudicar no futuro a população de Baturité, principalmente aos servidores do município de Baturité, que poderá ser afetado com atraso de salário. No mais, agradecer, uma boa noite. Eu queria pedir só ao vereador Marcos Reis o seguinte: o prefeito jamais seria responsável da prioridade do município não seja pagar os seus funcionários.
E o que me consta até hoje em dia, vereador Marcos Reis, mesmo com todos os problemas que a gestão pegou, jamais ele deixou de pagar os funcionários, pelo menos o que eu sei até hoje, os funcionários em dia. Eu acho, como o Marcos Reis, uma pessoa que trabalha num banco, quando diz 180 vezes, automaticamente, aqui no artigo 2º, diz o seguinte: o vencimento da primeira parcela dar-se-á após a assinatura do termo de parcelamento e confissão de dívida, e as demais parcelas vencerão, respectivamente, no dia 7 dos meses ulteriores. Então, se ele já está dizendo que vencerão todo dia 7 nos meses ulteriores, automaticamente ele está dizendo que a partir do momento que ele pagar a primeira parcela, automaticamente ele vai ter que pagar em 180 vezes. Vamos lá para o artigo 3. Quando também o Poder Executivo, durante todo o prazo de acordo de parcelamento, consignará nos orçamentos anuais e no plano plurianual, quer dizer, ele jamais faria de uma forma irresponsável, porque para ele era muito fácil pagar uma parcela e deixar de pagar, como alguns fizeram. Ele não, ele quer honrar com os compromissos, mas não pode, de forma alguma, por isso que essa sessão está sendo feita hoje, vereador Marquinhos. Aqui diz o seguinte: ele tem que apresentar até o dia 31 de julho. Se a gente puder apresentar isso sexta-feira na Caixa, automaticamente a certidão, como também o dinheiro, que já deve estar reservado, ele já vai começar a honrar a primeira parcela. Até porque, professora Aila, a Caixa não estava de jeito nenhum, nem conversando, em cima, só fazia se fosse em cima de 60 parcelas. Só fazia em cima de 60 parcelas. Então, eu acredito que ele jamais vai usar de uma má-fé para tentar tirar o nosso município da inadimplência. Então, eu queria só explicar ao Marcos Reis que tanto no artigo 2º, quando ele ficou em dúvida de vezes para meses, no artigo 2º já diz. E no próprio 3º diz que ele vai, dentro da lei plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. É só uma explicação ao colega Marcos Reis. Vereador Gildo, fazendo uso da tribuna. Tá? É porque eu me botou você depois, depois do Gildo. Boa noite a todos. Marcelo Clarice. Quero cumprimentar os colegas em nome da vereadora Socorro e Clarissa, das mulheres, né, da Câmara, né? A irmã, Rosiane. Cumprimentar aqui a plateia em nome do Marcos. Cumprimentar todos os internautas. Presidente, quero aqui agradecer e parabenizar o prefeito por ter mandado para esta casa essa matéria, porque aqui já mostra que ele quer realmente tirar a inadimplência, né? Mas eu vejo aqui também que ele deveria já ter ido à Caixa e já trazer a negociação para a gente, como é que já fez, seria, né? No caso aqui, pode não ser os 15 milhões. A gente fez até uns cálculos ali, o presidente e o vereador ali. Em 180 meses, dá em torno de 83 mil e uns quebradinhos, R$1.000 por mês. Mas nós sabemos que a Caixa não vai fazer só nesse valor seco. Tem os juros, correção. A Caixa, para parcelar, vai botar juros em cima, que ela não perde nada, né? Todo mundo sabe disso. Então, eu vejo da parte do Executivo que ele já poderia ter ido negociar isso e ter mandado para a gente transparente como é que a Caixa poderia querer. A Caixa, ó, só faça assim, é tanto por mês, esse valor aqui, se não for, eu não faço. E o prefeito, não, dá para vocês fazer tanto. Poderia já ter vindo já bem debatido, mas tudo bem. Parabenizo, porque tirando a prefeitura da inadimplência, a gente sabe que todos nós, cada um tem seus deputados, que quer colocar recursos para a nossa cidade, e ela estando sem inadimplência, pode receber recursos. Eu sou totalmente a favor dos deputados colocar recursos que há muito tempo não colocam para Baturité, não pode receber. Sei também que não é só essa inadimplência, tem mais, mas as outras eu acredito que o valor é bem menor que dá para ele resolver. Eu acho que a mais encrenca é essa daqui mesmo. Mas, na minha opinião, faltou só esses detalhes vindo alguma coisa da Caixa. Mas tudo bem, sei que aqui ele está pedindo a liberação e que aqui a gente, liberando, ele ainda vai negociar com a Caixa ainda. Mas tudo bem, desde já parabeniza pela atitude e vamos tentar ver se tira essa prefeitura da inadimplência.
Obrigado e boa noite. Vereador Marcelo seguida, logo em seguida, vereadora Clarice Calada. Depois da vereadora Clarice Calada, vereador Josivan Bambam. Alô. Saudar os vereadores. Mudar um pouquinho. Saudar os vereadores em nome do Liduíno Cardoso, que está rezando de mãos postas. Viu, Liduíno? A gente sauda tantos vereadores e não sauda o Liduíno Cardoso. O Liduíno é uma figura em tanto, é meu primo. É uma boa pessoa. Religioso, estava de mãos dadas, viu, Liduíno? Eu olhei para você assim e digo, vou fazer referência ao Liduíno, que ele merece. Saudar a plenária em nome da professora Ilha. Meus amigos, antes de qualquer posicionamento da minha parte, eu sempre tive uma deferência muito grande pelos servidores do município de Baturité. Eu não poderia deixar de conversar com a professora Ilha, que representa os servidores, no caso os professores. Passei a matéria para ela ter conhecimento. Liguei para a Aurilene Simeão, da mesma forma assim também procedi, não é? Passei a matéria para ela, o projeto de parcelamento. E procurei abalizar esta situação da forma mais equilibrada possível. Eu inicio a minha palavra dizendo o seguinte, e que não é de hoje que eu levanto esse questionamento, presidente, de que sempre foi necessário as administrações municipais, Marcos Dantas, formarem um comitê ou uma comissão específica para levantar a dívida do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Este ato seria inicialmente, por parte do prefeito municipal de Baturité, um dos primeiros a ele executar. Por quê? Porque certamente administrações anteriores pagaram de forma administrativa o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço aos servidores e não comunicaram à Caixa Econômica. Quando o presidente desta casa levantou até 15 milhões, eu disse ali, ele ouviu, que este valor está numa margem elevada. Por quê? Porque a dívida, no meu entender, certamente é menor. Eu não tenho dúvida disto. Mas para provar de que ela é menor, seria necessário esses dados serem levantados de forma prévia pela administração municipal, formando uma comissão específica, que eu diria prioritária até, para fazer esse levantamento técnico, que esta é um posicionamento, é um procedimento técnico. Chego à conclusão que isso não foi feito. De forma prévia, não foi feito. É a primeira coisa. A segunda, eu gostaria de encaminhar um requerimento verbal, presidente, solicitando a Caixa Econômica de Baturité, solicitando ao prefeito de Baturité, já que está na lei, que é até 15 milhões, que nos informasse aos vereadores de Baturité, que representam o povo de Baturité, que ele indicasse a dívida correspondente a cada ano. Por que isto é necessário? Para nós termos conhecimento prévio do que está ocorrendo. De quem é, na verdade, os detentores destas dívidas durante os mandatos que aconteceram. Nós temos interesse de saber, Socorro. Então, que o Poder Executivo, o prefeito, que seja encaminhado requerimento, o Reinaldo, definindo, indicando esta dívida do FGTS e os períodos correspondentes, encaminha ofício para o prefeito e para a Caixa Econômica Federal. Porque se esse parcelamento for deliberado agora, é de imposição desta casa, de direito desta casa, que seja informado. E o meu requerimento verbal é neste sentido.
acredito eu que será aprovado. Agora, professora Ilha, eu também tomei conhecimento de que este parcelamento, ele é entre o município e a Caixa Econômica. Ele não trará nenhuma implicação aos autores, ou seja, prejuízo aos atores, aqueles que estão pleiteando o seu FGTS na Justiça. Inclusive, ações que já foram demandadas, muito embora até que me prove o contrário, o município questionou esta questão. E que, na verdade, a Justiça não aceitou os argumentos levantados pelo município no tocante a esta questão do FGTS. Ou seja, está deliberando a favor do servidor. O que é que eu entendo com isso? Que esta é uma questão pacífica, que está sendo demandada no campo da justiça, sem prejuízo para os servidores do município de Baturité. No entanto, o Marcos levantou um questionamento relacionado à resolução da Caixa Econômica, referente ao prazo de 120 dias. O que é que eu observo com isso? O município está pedindo prazo de 180 meses. Ele fala em 180 vezes, mas logo a seguir, nos argumentos, ele define que são em meses, porque até o sétimo dia ulterior. Então, fica até ao sétimo dia de cada mês. Eu observo o seguinte. Eu observo assim, é uma negociação? O prefeito deve ter procurado o comitê gestor da Caixa Econômica de Brasília, acredito que sim, para tentar negociar de forma administrativa. Se a resolução define 120, é o máximo de meses, e ele está pedindo 180, o que é que isso significa? No meu entender, se ele tiver conseguido negociar essa questão, muito bem, neste prazo de 180 meses. Mas se ele não tiver conseguido efetuar esta negociação, está no direito dele buscar a justiça, enquanto chefe do Poder Executivo, para pleitear um prazo maior, para que o município tenha provisão, tenha recurso para pagar este valor, que certamente deve passar de 100 mil reais. Para concluir, vereador Marcelo. Para concluir. 125 mil reais. E aí, ele deverá, na medida que a questão vir a ser dentro do prazo, como ele coloca, dentro do prazo que foi definido, o parcelamento, consignar dentro dos instrumentos legais, que é no orçamento, etc. Quer dizer, a minha preocupação está exatamente aí. Se dá o crédito para se bancar esta questão em 15 anos. Em 15 anos. Presidente, eu já vi essa história acontecer, para encerrar, essa história acontecer, professora ainda, no passado, e nós somos testemunha disso, irmã Edileuza, que negociaram e não cumpriram. E não cumpriram. Não pagaram. E ficou rolando, Wagner. Eu não estou querendo dizer com isso que o prefeito que aí está não vai honrar o compromisso dentro do mandato dele. Até prova em contrário, eu não posso dizer que ele não vai cumprir. Mas é importante deixar registrado que, num prazo extensivo, tudo pode acontecer. E aí é preciso dinheiro para bancar essa negociação. Esta é uma preocupação, é um cheque em branco que nós vamos dar. Agora, o município está inadimplente. O município está inadimplente. E eu, particularmente, já que não traz nenhuma demanda contrária de forma negativa, assim consultei a professora Ilha, assim a consultei a Aurilene, quanto a isso, e procurei que elas olhassem também a assessoria jurídica, a minha tendência é votar favoravelmente. Mas eu digo uma coisa para vocês, para futuro, e de administrações que poderão advir, diante desta realidade de Baturité, não se tem
e deixo aqui registrado, garantia de que este acordo será cumprido no futuro. Será cumprido no futuro. E reza a Deus que se encontre, vereador Wagner, que se encontre condições dentro do orçamento, dentro dos instrumentos técnicos, Marcos Reis, para que seja pago este valor. Ou seja, que não se pague 2, 3 meses, 4, 5 meses e depois não tenha condição de bancar, de honrar o compromisso. Eu gostaria de fazer este registro, que é interessante, que é abalizado e adequado para o momento. Obrigado a todos. Presidente, pode colocar em votação os requerimentos. Requerimento verbal do vereador Marcelo Cardoso, em quem pede, tanto ao prefeito como à instituição Caixa Econômica Federal, os débitos relativos da Caixa do FGTS em votação, a partir de 2008 até agora, né? 98. Estou com o negócio de 2008, viu, professora? Em votação, aprovado 1998 até a mudança de regime. Aprovado, vereador Marcelo. Vereadora Clarice Calado. Logo em seguida, vereador Josivan e vereador Wagner. Reinaldo, eu gostaria só pedir ali há pouco de justificar a presença da vereadora Simoni, que ela está com probleminha de saúde, viu? Pediu há pouco ali no celular. Tranquilo. E o vereador Luciano, e do vereador Luciano também, que não se encontra aqui, a gente Boa noite a todos. Justificar a falta do vereador Luciano. Saudar aqui o nosso presidente do CA, do IFCE, o Wagner Vasconcelos, Zé Bodim, Chapolin, né? É o seguinte, a matéria de urgência era para ter sido urgente desde o ano passado, né? Porque quanto já perdemos de emendas, né? De projetos para Baturité, por que não foi feito isso? Por que só foi feito agora? Porque quando era 300, 500 mil que o vereador Marcos podia ter conseguido, ou 300, 500 mil que o vereador Bambam tivesse conseguido, ou 300 mil que a vereadora Clarice tivesse conseguido, não impulsionou. Mas 4 milhões, né, fez com que ele tivesse mais vontade de resolver, né? Que bom que o prefeito agora quer resolver. Até porque, para receber transferência de recursos, né, ele precisa disso. Mas o prefeito tem que resolver outras pendências. Porque senão não recebe, não. O CADIM, a adimplência financeira, o Sincov e o CIAF também está inadimplente. Certo? E fico muito feliz que isso esteja acontecendo, porque tem muita coisa boa para entrar no município e não pode entrar. Eu, pelo menos, deixei de receber várias emendas através de deputados que não puderam colocar aqui. Inclusive, o Wagner foi testemunha de um posto de saúde para o Coió, a Ilha. O deputado Julinha mandar, não foi? Mas estava tudo inadimplente. Aí, vereadora, eu não posso fazer isso, que eu deixo de mandar para outro município que pode receber. Né? Agora, como o vereador Reinaldo Braga, né, falou, ele falou como vereador, não como presidente, né? Ele disse que o prefeito não vai descumprir, deixar de pagar a parcela, porque, como foi falado aqui pelo Marcelo, pelo próprio Reinaldo Braga, outros prefeitos pagaram, tiravam da inadimplência e depois paravam de pagar. Né? Espero muito que não seja a mesma coisa, né? Que ele cumpra até o final, pelo menos até o final do mandato dele. Né? Porque, para poder fazer e depois deixar a bola de neve de novo, aí no final é só juros em cima de juros. E dizer ao prefeito
que ele cobre mais da assessoria dele, que ele paga uma assessoria cara. Para tirar esses outros aqui. Por que é que não foi tirado ainda? O FGTS, beleza. É um montante grande, né, professora Ilha? Mas os outros? Pois é, você tem razão, né? Agora eu estou dizendo assim, se nem as outras certidões, né? As outras inadimplências, que nem é com FGTS, ele não foi resolvido. Ou será que ele não resolveu porque só quer resolver quando for tudo junto? Qual é o motivo? Então, é bom esse requerimento que o Marcelo pediu, que o Marcos pediu, sejam feitos para que os servidores, né? Porque a ideia fazia-se que, quando fosse votada aquelas matérias, que logo em seguida fosse receber o dinheiro da FGTS. E tiveram que entrar na justiça para receber o que estava lá depositado. Imagina o que não estava. Se o que estava, tem até a gente hoje que está esperando receber, se eu estiver enganada, professora, pode me corrigir. Até hoje... Está vendo o quê? Roubo? Está tendo o quê? Está tendo roubo aí, pessoal. Não saio, não. Então, saia é pior, minha querida. Não saia, não. Então, dizer que o importante... Presidente, eu peço para que seja suspenso, para até a gente saber o que está acontecendo, né? Não, Clarice, pode continuar, que a polícia já foi avisada, tudo tranquilo. Está tudo ok, né? Vamos continuar. Pronto. Então, é só isso que eu queria dizer, que o prefeito cobrasse a sua assessoria cara que ele paga, para que seja resolvido, certo? As outras inadimplências, porque se não resolver as outras, não adianta de nada fazer esse parcelamento, pagar esses juros caros, para que não seja resolvido, para poder receber esses recursos. Então, que seja feito isso. Seja resolvido também as outras inadimplências. O Wagner, que já foi secretário, sabe bem disso, né? Que tanto o CADinho, o Sincof e o CIAF são normalmente relacionados a outros projetos que não foram cumpridos ou terminados, que eu acredito que sejam, inclusive, de gestões passadas, né? Mas que tem que ser resolvido, de uma forma ou de outra. Justamente são pagos assessorias para que seja feita isso. E que o FGTS seja cumprido até o final. E que os requerimentos feitos pelos nossos amigos sejam respondidos. Não fique entrando naquela caixa do esquecimento como mais um requerimento não respondido. Obrigada a todos, boa noite. Vereador Josivan, logo em seguida, vereador Wagner. Boa noite a todos e a todas. Queria saudar a todos aqui presentes na pessoa do seu presidente. Professora, está atrapalhando aqui o microfone. Então, delegado, não. Respeito, nós estamos numa sessão da Câmara Municipal, se coloque no seu assento. Na hora de falar, a senhora se pronuncia, certo? A senhora foi uma das primeiras pessoas que abriu a boca aqui. Vereador Bambam, professora Ilha, professora, vereador Marcelo, deixa eu fazer um pedido para que a gente possa encaminhar nossa sessão com calma, tranquila. A professora Ilha vai ter o direito à fala dela, mas vamos ouvir em respeito o nosso vereador, colega Josivan. A respeito desse projeto de lei enviado para esta casa, eu queria direcionar meus parabéns ao gestor, meus agradecimentos, porque, fora do que foi falado aqui, que as emendas não foi poder disponibilizado, mas eu segurei R$370 mil, mesmo o município estando inadimplente, para que entrasse após ao parcelamento da FGTS, que é a conclusão da pavimentação do Beira-Rio. Não sei por que outros recursos não pôde ser direcionado para que isso aconteça. Eu acho que pode ser também só recurso federal, né? Porque o meu era federal, já que o da Clarice era estadual, pode ser que talvez não tenha... Pronto, concluindo. R$370 mil, eu agradeço o parcelamento, porque eu vou poder concluir a pavimentação do meu bairro, né? Graças a Deus e diversas outras coisas, né?
Foi direcionado vários requerimentos pela pessoa do senhor Marcelo Cardoso, vereador que eu admiro, Marcos Reis, que no exercício do seu mandato também fez diversos requerimentos, solicitando que o gestor resolvesse, né, a questão do FGTS. Né? Eu acho que não falaram muito nesses estaduais, porque seria bem mais fácil de resolver, eu acredito que sim. Né? Então, assim, vereador Marcelo, nós não temos como calcular um gestor daqui a 3 ou 4 anos, o que é que ele vai fazer do município. O nosso cálculo tem que ser antecipado, escolher na hora de votar. Às vezes a gente erra, que nós não temos como acertar 100%, porque, né, mas eu acredito que a gente fizer uma avaliação bem direitinho, eu acredito que isso acontecerá. Por quê? Eu acho que essa discussão que está tendo sobre o projeto é legítimo, mas eu acho que tem palavra que não é muito cabível no momento. Por quê? Porque teve gestões anteriores, e isso que era para nós direcionar a pergunta, por que não fizeram esse parcelamento? Né? Ou de 15 mil, ou de 30 milhões, ou de 40 milhões, ou de 1 milhão, ou de 100 milhões de reais, débito do município, 100 mil reais, não tiveram gestores anteriores que tiveram pulso para poder fazer o parcelamento, e nós vamos discutir. Porque aqui está dizendo que não é, eu vejo aqui que não é 15 milhões de reais, eu vejo que pode chegar até 15 milhões de reais. Então, se essa tese de 15 milhões, não é para existir em pronunciamento nesta tribuna, porque é até, pode ser só 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Se for 50 milhões de reais, mas a intenção do gestor em fazer o parcelamento e honrar com esse recebimento de recursos federais ou estaduais para que o nosso município ande, por quê? 370 mil reais, deputado federal Gorete Pereira. 4 milhões de reais, senador Eunício Oliveira. Se não vier esse recurso, aí nós vamos penalizar ele nas urnas, né? No caso do Eunício, 2 milhões para o matadouro público, né? Porque aqui quem votar contra esse projeto não está votando contra o projeto, não. Está votando contra os Margarete, contra os Marchantes, contra a população de Baturité. Né? É interessante que a população, através das redes sociais, assista às sessões para que realmente não se coloquem em emissoras poluição nos ouvidos da população mentirosas. Porque eu nem votei no projeto no veto do prefeito, e disseram que eu tinha votado a favor do veto do prefeito. Né, Rosiane? Eu nem votei, disseram que eu tinha votado. A rádio todinha estourou meu nome na semana sem assunto, né, sem conversa. Né? Eu queria que fosse num bairro assim. Passou 2 pessoas na garapa da moto lá no bairro do Beira Rio. Aí depois eu vi o que estava fazendo aí, perguntando onde é que tinha alguma coisa errada para publicar. Eu disse assim: arrocha, menino, senta os pés, para ver se tem. E se tiver, bota, nós vamos lá e faz. Se não fizer, outro vem e faz e concorre. Eu quero que chegue lá um e faça, homem, que me dá mais estratégia para mim correr atrás de mais coisa. Que hoje eu fui ali atrás na Fortaleza ver se eu consegui mais uma besteirinha para Baturité, né? O governador que vai trazer, viu? Mas eu que fui atrás. Só para ficar registrado. Então, os vereador Marcelo, se vão assumir os débitos que for parcelado em 180 meses, o prefeito está pedindo autorização para parcelar até 180 meses. Se o gestor que for substituí-lo não parcelar, é irresponsabilidade dele. Nós não podemos achar porque Bosco parcelou não honrou, porque Cristiano parcelou não honrou, porque outro gestor parcelou não honrou. Nós não podemos pegar toda a culpa de gestão anterior e jogar numa gestão atual. Nós temos que caminhar junto, darmos as mãos e parabenizar. Como é que eu faço um requerimento solicitando para que resolva as pendências do município? E quando vem a pendência resolvida, eu vou colocar a estratégia para justificar o meu voto? Ou de sim ou de não? Rapaz, se manifeste. Mostre seu posicionamento. Eu fiz um requerimento, é digno de você agradecer aqui nas urnas, porque eu não fiz esse requerimento para esse parcelamento. Mas alguns vereadores fizeram solicitando o parcelamento do FGTS, e hoje está acontecendo na Câmara Municipal de Baturité. E nós temos que parabenizar mesmo de pé ao gestor municipal pelo ato. E esquecer que se nós formos uma oposição sadia, só quem ganha é a população de Baturité. Certo? Então, é o seguinte, vem mais esses 5 milhões de investimento da CAGES também, né? Que eu acredito que precisa, que está adimplente, o município,
né? 500 mil reais que vem do André Figueiredo, que, se Deus quiser, vai ser direcionado à creche do Beira Rio, também, né? Então, se é assim, Baturité hoje está a 10 minutos ou a 15 minutos de dar um grande passo. E esse passo é a favor da população. E sou ciente, né, do meu posicionamento hoje aqui nessa matéria, nesse projeto, para que entre esses 2 milhões do Matadouro e diversos outros vereadores, né, meu posicionamento é a favor da população. Como diversos vereadores falam, anteriormente, um colega vereador, ou uma colega, vou deixar aí no aspa, a colega se pronunciou que eu mudava de opinião, mas a minha opinião foi sempre a favor do povo, né? Eu não mudo de carro, né? Para concluir, vereador Até porque eu não posso. Bambam. Se eu pudesse, talvez eu mudasse, né? No lugar de opinião, o povo muda de carro novo, assim que ganha a eleição, né? Então, se é assim, fica registrado, sou grato. Meu posicionamento é a favor da população receber essas emendas. Quem votar contra o projeto está votando contra as emendas que estão direcionadas ao nosso município, seja senador Onísio, seja o Doris, seja quem for. O importante é que chegue, e a população de Baturité é quem ganha nesse projeto. Boa noite a todos. Vereador Wagner, no uso da tribuna. É só um recadinho. Hoje eu estive com o pessoal do Sinalize. A vereadora Clarissa Calado pediu ao deputado Odorico Monteiro mais 1.400 metros para terminar lá o Coió, viu, Aila? O nosso Coió, terminar aquele trechinho ali até o final, até a última casa vai ter asfalto. Deixar registrado que já foi feito lá o projeto para ser enviado quanto antes o asfalto. Só para depois dizer que foi o prefeito que trouxe, a vereadora não trouxe nada. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a colega vereadora Irmã de Leusa. Boa noite, Irmã de Leusa. Bom, pessoal, no que trata aqui essa matéria... Como é? No que trata essa matéria, quem deve tem que pagar. Independente se for R$1, R$2, e seja o que for. Deveu, pague. Sou da cultura de quem deve, paga. Nós sabemos as pessoas que criaram essa bola de neve e esse problema, os gestores que causaram isso. Mas, professora Aila, a senhora há de concordar comigo que o débito é de um município. E nós não temos, infelizmente, vereador Marcelo, garantia nenhuma se futuros gestores irão cumprir ou não, principalmente no quadro político que Baturité vive. Mas vamos trabalhar com o que se tem hoje. Só contribuindo aqui com o vereador Marcos Reis, que ele levantou aqui a dúvida, qual o lastro financeiro, qual a dotação, de onde viria o recurso. Essa é uma questão elementar. Esse tipo de dívida é recurso próprio, é o Tesouro Municipal. Não há outro lastro financeiro, não há outra dotação a não ser FPM. E Baturité tem que avançar nesse... Eu acredito, vereador Gildo, vereadora Clarissa, vereador Marcelo, Marcos Reis, eu peço a atenção dos colegas. O vereador Gildo, ele achou que era mais bacana se já viesse uma proposta elaborada da Caixa Econômica Federal para sanar esse problema. Eu também acho interessante. Mas eu acredito, vereador, que não veio essa matéria dessa forma para cá, porque Baturité ele perdeu totalmente o crédito no que trata isso, no que trata o FGTS. Alguns prefeitos, negociaram, começaram a pagar, entre outros prefeitos não cumpriram, e a Caixa Econômica ela já perdeu totalmente a fé em Baturité. Eu acredito que a lei saindo daqui da Câmara vai dar mais um pouquinho de crédito ao município para que possa trabalhar nessa margem de até 180 meses. E como aqui já foi falado também, Baturité depende muito disso, no que trata as emendas, temos na agulha aí a questão do matadouro regional, questão de mais de 1 milhão de calçamentos e outras coisas mais que o Baturité poderá receber. E acredito eu, na forma que foi elaborado aqui, os servidores não terão prejuízo nenhum no que trata isso.
o meu voto é favorável que seja aprovado isso o mais rápido possível. Ok? No mais, muito obrigado. Eu vou agora passar a palavra para a professora Aila, viu, Aila? Pode fazer uso da palavra. E logo em seguida eu vou encaminhar a matéria. Vereador Marcos Reis, novamente fazendo uso da tribuna. Estou retornando aqui à tribuna para retomar uns questionamentos aqui mencionados pela vereadora Clarice Calado, que falou a respeito das outras pendências necessárias a serem regularizadas. E aqui eu enfatizo a questão dos convênios irregulares. E aí, senhor presidente, eu faço um requerimento aqui a essa casa, solicitando ao prefeito municipal as informações referentes às pendências existentes e quais os motivos. E aqui eu queria enfatizar a creche do Beira-Rio e a escola do Sanharão, para informar os vereadores e a população de Baturité os motivos que essas obras estão paradas e impedindo a conclusão e o recebimento de verbas parlamentares. Gostaria de esclarecer que o vereador Marcos Reis não é contrário ao parcelamento de dívida junto ao FGTS, até mesmo porque eu sou ciente que o município não tem como pagar integralmente esse valor. Se você não tem condições de pagar, você procura parcelar, para manter o nome do município em dia. Agora, eu não sou favorável de que você dê poderes, de qualquer forma, ao Poder Executivo, sem que eu possa esclarecer, ter conhecimento de toda a situação do município. E aqui, vereador Wagner, quando você fala assim, o município está sem respeito por parte da Caixa Econômica, é dizer a você assim, até uma proposta que vá uma comissão de vereadores até a Caixa Econômica para ter essas informações, porque é dever da Caixa Econômica informar os devedores o seu saldo devedor, e aí a gente possamos ter uma clareza sobre o valor dessa dívida. Com relação ao prazo de 180 meses, a gente também coloca aqui, deixa bem claro que é até 180 meses, sendo que não existe resolução da Caixa Econômica mencionando sobre esse prazo de 180 meses. Dizer que, a respeito desse parcelamento, que eu também, comum com os vereadores, de parabenizar a iniciativa do prefeito municipal em mandar esse projeto, embora não venha com as informações necessárias, para que a gente tenha clareza sobre esse projeto, mas dizer que esse parcelamento na Caixa Econômica, existe uma resolução 855, de 18 de julho de 2017, 18 de julho de 2017, que já mencionava sobre o parcelamento das dívidas de débitos, débito de contribuições devidas ao FGTS. Então, assim, dizer que era papel do prefeito, há bastante tempo já era para ter procurado a Caixa Econômica para buscar esse parcelamento. Ele não saiu agora, não apareceu agora, não saiu nenhuma resolução agora, não. Essa resolução é de 2017. E só para mencionar a respeito de deixar livre para o prefeito municipal, a gente já tem algo concreto já votado por esses vereadores que se encontram aqui, que foi o caso do IPM. O IPM foi votado aqui nessa casa, senhoras e senhores vereadores e população, com uma taxa de contribuição do município de 11%. Hoje já está em 15,63% e aumentando. Para vocês terem ideia, esse parcelamento em 180 meses, 15 anos, a projeção referente ao cálculo atuarial, o último cálculo atuarial que foi disponibilizado no ano de 2017, 15 anos vai dar 2034. A contribuição do município vai estar em 24,37, ou seja, vai tornar mais difícil o pagamento dessas
contribuições, tornando o município com menos recursos para investimento e para custeio das obrigações do dia a dia do município. Então, só queria enfatizar essas informações, de que, no caso, já houve uma votação, qual foi designado 11%. Os cálculos, isso não é uma votação que você votou e acabou, não. Ela tem consequências. E é isso que eu queria deixar bem claro para as pessoas que nos assistem, para os demais vereadores aqui, que na hora que a gente está votando isso, principalmente matéria dessa ordem financeira, ela vai impactar no futuro, não só nos vereadores de agora, em condições de trabalho de vereadores e de prefeitos municipais, mas do futuro. Então, é bom que tenhamos sensatez, clareza sobre as informações que são repassadas e o que a gente está aprovando aqui. Era isso, senhor presidente, só em reforçar que não sou contrário à matéria, ao parcelamento, sou contrário à forma como foi enviada, sem as informações necessárias para que a gente possamos ter clareza para fazer uma votação dessa. Obrigado. Antes de passar para a professora Ilha, eu encaminho um projeto de lei que autoriza o prefeito de Baturité a fazer um parcelamento junto ao FGTS com a Caixa Econômica para a Comissão de Finanças e Orçamento. Pedir dispensa em conjunto dos vereadores em votação. Aprovado. O projeto de lei que autoriza o prefeito a fazer o parcelamento. Algum vereador contra? Então, vereador Marcelo, Marcos e Gildo se abstêm, é isso? E a vereadora Clarice. Então, vamos contar. Empatou? Vamos contar para não ter problema. Então, vereadora Edileuza a favor. Vereador Wagner a favor. Vereadora Rosiane, vereador Nelson, vereador Bambam. Então, está autorizado o prefeito a fazer o parcelamento do FGTS com os votos dos demais vereadores. Dando continuidade, algum vereador quer fazer requerimento verbal? Vamos passar a palavra para a professora Ilha, que ela cedeu o espaço dela para o Marcos Reis e agora é a vez dela. Professora Ilha, até 3 minutos para a senhora usar o nosso microfone. Boa noite a todos os presentes aqui, os vereadores, em especial ao Marcelo e às pessoas, ao funcionário, aos 2 funcionários que aqui se encontram, né? E aos demais também. Eu queria dizer que quando o Marcelo me passou o que iria acontecer hoje aqui sobre esta matéria, eu disse: Marcelo, não há empecilho. Pode aprovar, não foi isso que eu falei? Porque será até melhor para nós, funcionários, porque nós já ganhamos na justiça, entendeu? Não tem mais o que o prefeito apelar, nós já ganhamos. Agora, nós já mandamos fazer os cálculos de todos os professores e já estamos enviando para a juíza, para ela mandar, então, o prefeito começar a pagar. E eu queria dizer a vocês que é uma espera grande, nós, funcionários, por esse FGTS. Quem tem 20 anos, quem tem 25, tem pessoas que têm quase 40 anos esperando. Então, nas reuniões com os sindicatos, o prefeito nos falou da vontade de começar a pagar aos funcionários. Não vai poder pagar todo mundo de uma vez, mas vai parcelar. Ele fez até uma suposição, vamos pagar, não foi? Você era até o presidente também, de 10 pessoas, 10 professores, e assim ele iria começar a pagar. E é isso que nós esperamos. Eu vim hoje aqui não para poder pedir a vocês para votarem
contra ou a favor. Mas nós já falamos com a nossa assessoria jurídica, ela disse que não iria impactar de forma alguma. Então, nós estamos aqui, eu gostaria, quem votou, e dizer, Clarissa, que você não era vereadora. Esse mesmo parcelamento foi feito na administração do Bosco. Ele parcelou em 15 anos, ele pagou. Até onde ele foi prefeito. Mas quem deixou de pagar foi a Cristiane, ela não cumpriu nada. Inclusive, eu vou até relembrar aqui, nós hoje, funcionários públicos de Baturité, estamos impossibilitados de fazer empréstimos porque foi retirado o nosso dinheiro e não foi depositado para o banco. Então, isso é uma vergonha. Que venha esse prefeito Assis, que ele tenha hoje, com esse projeto que foi aprovado aqui, a responsabilidade. Não é justo o funcionário público, o trabalhador que derrama o seu suor, ser crucificado mais uma vez, ser enganado. E nós fomos várias vezes, 20 anos, 98, 20 anos, nós derramando o nosso suor e sem ter depositado o nosso FGTS. Então, eu espero que esse parcelamento seja cumprido. O Marcos Reis me disse, Aila, me perguntou, Aila, e o futuro? Eu disse, o futuro, Marcos, só a Deus pertence. Nós temos bons e maus políticos. Nós temos representantes bons e maus. Nós tivemos aqui nessa Câmara os nossos direitos mortos. Quando foi retirado, nós fomos arrancar os nossos braços, as nossas pernas, nos degolaram quando tiraram os nossos direitos, a CLT. E eu ainda dou graças a Deus por termos aqui pessoas ainda que procuram acertar, procuram fazer valer o direito do trabalhador. Porque é o nosso direito. Vocês são nossos representantes. Nós confiamos em vocês e queremos que vocês garantam os nossos direitos. Então, eu quero que Baturité melhore. Melhore, minha gente. Nós estamos carentes de tudo. Na nossa cidade, nos falta tudo. Mas eu gostaria que vocês, vereadores, que representam a camada da sociedade de Baturité, refletissem, olhassem para cada um do trabalhador, cada uma da pessoa que aqui mora, com respeito. Nós precisamos nos unir para termos uma saúde melhorada, uma escola de educação, estradas nós não temos. Estão fazendo asfalto no Coió. Até onde vai dar. Mas na zona rural onde eu moro, onde vem alunos da zona rural, não tem estrada. Eu estou fazendo até um abaixo-assinado para trazer aqui para vocês e para levar para o prefeito, para ele olhar a zona rural tão desrespeitada, tão carente. Então, presidente Dado, que eu lhe conheço há muito tempo, né, os que eu lhe chamo de Dado, vixe, nada. Mas eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês tenham esse respeito de humanidade pelo povo de Baturité, pelo nosso aluno, pelo professor, pelo doméstico, por todos, porque somos nós que fazemos essa cidade caminhar. Então, minha gente, num Brasil tão desnorteado, onde políticos, hoje nós não estamos acreditando mais, onde nós sabemos que vai chegar a melhoria hoje, dinheiro eles vão trazer hoje para Baturité por conta da política. Mas nós precisamos ter essa consciência. Nós, sim, somos capazes de fazermos a diferença. E só nós podemos nos respeitar e dar o respeito a quem de fato merece. Isso chama-se democracia. Eu terminei, deixa. Então, eu quero agradecer aqui
Professora Ilha, deixa eu ver o microfone aí, por favor. Eu só fiquei triste que o pedido que a senhora fez, o Marcelo, ele não cumpriu, ele se absteve de votar. Quer dizer, a senhora pediu para ele encaminhar tudo, mas graças a Deus que a maioria obedeceu, ouviu o seu pedido. Vereador Marcelo. Aila, eu gostaria de fazer um encaminhamento, não vou nem falar nesse assunto aí do presidente, que já é página virada. É o voto do grupo de oposição e foi discutido e bem assentado para a gente considerar. Ô, professora Aila, eu gostaria de fazer um encaminhamento interessante. E, se fosse possível, com o seu sindicato que você está à frente, que é o Sindicato dos Professores, combinado com o Sindicato dos Servidores, se você concordar, para a gente fazer, eu não sei se um seminário ou uma oficina com os professores ou os servidores, ou separado, cada sindicato vai na sua, a gente pode discutir isso depois, que é uma posição interessante, inteligente, para a gente discutir, conversar os professores sobre a educação de Baturité. Eu gostaria de fazer esse encaminhamento para a gente aproveitar o momento, ou uma oficina, se você achar. O instrumento, a metodologia é sua. Agora, eu gostaria, sim, da gente pontuar e convidar, fora do horário de trabalho, para não dar polêmica, e convidar os professores ou os servidores, os dois sindicatos em conjunto, para a gente sentar e discutir sobre a questão da qualidade da educação no município de Baturité. Não importa se lá vai ter 10 servidores, se vai ter 20 servidores. Nós vamos estar, se vocês concordarem, eu faço questão de participar. Ou se não, vão só os professores, não tem problema. Eu tenho umas ideias interessantes, posso repassar para vocês. O importante é a gente discutir esta questão de uma forma qualitativa. Eu gostaria, professora Aila, que esta sementezinha aqui, ela germinasse. Ela germinasse. Vamos fazer uma coisa diferente e provar, de baixo para cima, que os nossos servidores têm ideias, têm qualidade para propor a administração municipal, se quiser pode participar, não tem problema, desde que a ideia parta dos sindicatos dos servidores. Obrigado. Ainda bem que o Marcelo deixou a irmã falar, que eu estava preocupado, porque a irmã faz mais de 15 minutos que me pede a palavra. Vereadora Adileuza, você tem até 5 minutos para fazer o requerimento. Logo em seguida, vereador Nelson Arruda. Boa noite a todos. Engraçado, quando é eu, aí vai marca logo, 5 minutos. Eu vi aqui, o Bambam falou aqui que cansou. Falou, o bicho tocou 3 vezes aí, ele falando, falou pelos cotovelos. Aí o doutor Marcelo falou 2 vezes, foi, doutor Marcelo? O Marquinhos falou 2. Todo mundo aqui fala à vontade. Eu mando outro para ele. E aí, quando eu vou falar, marca logo. Daqui a pouco, o bicho aí toca antes de 5 minutos. Quer apostar? Eu quero fazer um requerimento. Na minha rua, está precisando de 2 tambores. 2. Por que 2? Porque tem 2 mercantis bem pertinho e é muito lixo na minha rua. É muito lixo assim, que quando o carro passa, é um monte de lixo que fica lá no canto. Então, com o tambor, não fica aquele lixo. Quando chove, depois que passa o carro, ainda tem quem bota lá umas caixas de lixo. E aí, quando chove, esse lixo desce todinho na rua, fica sujando a rua todinha. Então, eu quero fazer um requerimento para que coloque 2 tambores na minha rua. Porque um tambor já não é o suficiente.
E aqui eu quero fazer uma crítica, que a semana passada, se eu não me engano, eu fui caminhar pela manhã ali na praça e passei lá no seu Edson, pedi ao seu Edson, educadamente, sabe, seu Edson, manda botar um tambor, 2 ali na minha rua. Ele notou lá num papel até hoje. Então, eu quero fazer esse requerimento para que ele bote 2 tambores na minha rua, viu, Socorro? Precisa urgentemente, porque na minha rua é muito lixo. E se tiver 2 tambores lá, em vez de ficar aquele lixaral no meio ali no canto, fica dentro dos tambores. E aí, quando chover, não desce sujando toda a rua. Então, eu acredito que os colegas... Rua 15. Acredito que os colegas vão aprovar esse requerimento. E eu acredito que o secretário vai atender esse pedido. Obrigada pela oportunidade. Requerimento da irmã Edileuza solicitando 2 tambores para a sua rua. Aprovado. Vou fazer um requerimento verbal, Rosiane, bem rapidinho, antes da Ilha sair, que a Ilha já me pediu umas 10 vezes. O requerimento verbal, viu, professora Ilha? A estrada do Coió, que não é só o Coió de cima, tem o Coió do meio e o Coió de baixo. Mas a estrada do Coió de baixo está fazendo é pena, não é? Está fazendo é pena, e não é só a professora Ilha que está questionando, viu, Socorro, você que está presidindo, mas os moradores lá do Coió de baixo reclamam demais. E nosso requerimento verbal é nesse sentido, que a administração olhe com os bons olhos para o Coió de baixo, que a situação lá da estrada está horrível. Ponto de votação aí, presidente. Eu queria só sair aqui para dar uma ligadinha para o secretário Bonaldo, que é secretário de Agricultura, e ele disse, professora Ilha, que não se preocupasse que vai mandar as máquinas para lá. Porque, inclusive, o Gildo não disse aqui, as máquinas saíram do Candé, porque disse que nunca... Na história dos Candés, a estrada tiveram tão boa. Então, acabou o Candé e ele disse que vai mandar, inclusive lá, já foi feito um pedaço ali do trilho até que teve o casamento do Tilúcio. Pois é, mas fique tranquilo, que vai ser feito toda a estrada do Coió. Tá certo? Vamos botar requerimento em votação do vereador Marcelo Cardoso. Aprovado. Vereador Nelson Arruda, logo em seguida, vereadora Rosiane. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras. Viu, vereador Nelson? Diga. Viu, professora Ilha? Diga. O problema é que nós tivemos, olha, primeiro ano, as máquinas que entregaram ao município, tinha delas que não tinha nem cama de ar, não estou falando nem pneu não, principalmente essas máquinas pesadas que fazem a estrada. Então, foi feita licitação tal, e é bom lembrar que nós tivemos um dos maiores invernos dos últimos 6 anos, graças a Deus. Tomara que tivesse passado as estradas todinha, mas eu tenho certeza que no próximo ano não vai ter nenhuma estrada dessa da zona rural para fazer, até porque o Bonaldo é aquela pessoa que não fica dentro de gabinete, ele vai mesmo olhar lá o serviço, e com certeza, olha o que eu estou dizendo à senhora, conheço o irmão que eu tenho, vereador Nelson Arruda. Senhor presidente, amanhã vai ser autorizada a ordem de serviço da recuperação da escola Alves Taveira, lá no Irapuru, amanhã pela manhã, às 9 horas. Se o Marcelo... amanhã é a ordem de serviço. E à tarde vai ser inaugurado o posto de saúde do Jordão, né? À tarde. Sim, presidente, eu queria agradecer o governador do estado e o prefeito de Baturité pela manta asfáltica que foi colocada lá nos Jesuítas. Eu fui à missa sábado lá, tá uma maravilha, viu, o asfalto? Muito bom. E hoje eu estive com o... Viu, presidente? Eu estive hoje com o prefeito lá na Assembleia, com o deputado Zezinho Albuquerque, e ele mandou uma notícia para Baturité, uma notícia boa. Nós vamos receber outra SAMU aqui, uma semi-UTI, para auxiliar a SAMU que já tem aí do Corpo de Bombeiro, né? Então vamos ganhar mais uma SAMU. Outra coisa, eu queria
solicitar aqui dos colegas vereadores, como está sendo construído ali no Potiú aquela areninha, certo? E eu queria contar com o apoio de todos os colegas, e eu já falei com o presidente, com o secretário dessa casa, o Lidino Cardoso, para que seja feito um projeto de lei, certo? Homenageando, para colocar o nome na areninha, do senhor Osnilo Félix da Costa. O Nilo era o marido da Dona Maria do Nilo, conhecido que é a Maria França. O Nilo, presidente, ele foi desportista de Baturité da década de 70 até 2003, quando ele chegou a falecer. O Nilo era muito conhecido, o Nilo, o Ribamar e o seu Jaime Carlos. Sempre fizeram esse esporte ali no Potiú, tanto representando a equipe da Refesa como a equipe do Potiú. Então, eu acho que seria realmente uma homenagem muito justa para que seja colocado o nome do Nilo. E isso aí vai ser votado na primeira sessão de agosto, viu, Gardel? Primeira sessão de agosto a gente votar esse projeto de lei, e eu queria contar com o apoio de todos os colegas aqui na Câmara. Então, muito obrigado, presidente. Eu queria, inclusive, de antemão, parabenizar ao vereador Delcio, até porque quem conhecia o Nilo, que é o pai do Jean, que é árbitro do Cici, que trabalha no posto Casa Grande lá em Redenção, foi uma pessoa que fez muito pelo nosso futebol, como torcedor, como aquela pessoa que tirava dinheiro do próprio bolso para ajudar o time querido, que era o time do Potiú, e eu acho que você foi muito feliz, ô Nelson, em indicar o nome do seu Nilo nessa areninha que está sendo construída lá no bairro do Potiú. Vereadora Rosiane, no uso da tribuna. E logo em seguida, vereador Socorro do Açudim, a rainha das águas. Boa noite a todos. Boa noite a todos, em especial minha amiga Socorro, vereadora que aqui se encontra, minha amiga e irmã Edileuza também, e aos meus caros colegas. Mas aqui eu gostaria de fazer uma observação. A minha amiga Ila, né, parabenizou aos meus amigos vereadores Marcos Reis, Marcelo e outros, né, mas pela abstenção, mas esqueceu de nos parabenizar por termos passado, né, essa lei, ao qual vai proporcionar o parcelamento do FGTS e ao qual também serão beneficiados. Quando ela diz que nós aqui, vereadores, devemos ter o olhar humano para a população, eu gostaria muito de ter sido eleita em outras oportunidades, em gestões passadas, para que hoje eu pudesse estar aqui mais embasada e falar da diferença. Eu acredito que o meu voto aqui não é um voto apenas por ser situação. Eu não sou situação. Eu sou vereadora do município. E quando eu achar que eu não devo votar, tenho certeza que eu também não votarei. Mas, de antemão, e diante das situações vividas anterior e as situações vividas agora, a gente vê uma gestão realmente com compromisso e com vontade de acertar. Errar é humano. Eu acredito, Aila, que você deve ter errado em algum momento na sua vida, como eu, como Socorro, como algum colega que aqui esteja. Mas, na maioria das vezes, a gente mais acertou do que errou. Então, se outros gestores para trás erraram, é possível que o gestor atual erre? Nós somos seres humanos, mas é possível também que ele acerte. E enquanto eu estiver aqui, olhando, porque o meu olhar não é o olhar de vereadora, porque hoje eu estou, amanhã eu posso deixar de ser, mas a minha vida vai continuar do mesmo jeito, isso eu tenho certeza. Porque eu não preciso de muito para me engrandecer, não, porque o pouco já me vai desce. Mas, de uma coisa eu tenho certeza, há pessoas lá fora esperando por melhorias. Possa ser meus amigos funcionários? Possa, porque eu também sou funcionária. Mas hoje eu me sinto feliz de morar numa cidade onde o funcionário público ele possa ir na conta, no dia, no banco e estar lá o seu dinheirinho, justamente depositado. E isso faz com que ele tenha planejamentos de ir em qualquer comércio desse aqui de Baturité e poder comprar, seja lá onde for, porque ele sabe que vai poder honrar o compromisso. E só por isso eu ainda pego um projeto desse e me atrevo a ler. Por quê? Porque eu quero acertar. E eu entendi perfeitamente o que ali está. E é por isso que o meu voto é sim. Portanto,
quais outros projetos vierem a essa casa, independente, eu não sou situação, eu volto a repetir. Aqui tem história de situação de oposição. Por isso que hoje eu digo, eu gostaria muito de ter passado nessa casa anterior, porque hoje cobra mais uns metros quadrados de calçamento, mais alguns metros quadrados de asfalto. Mas, puxa vida, será que para trás não houve deputados? Será que para trás não houve gestores? Será que para trás não houve vereadores? Hoje eu vejo vereador cobrar coisas que nas gestões anteriores eu não vi ninguém fazer nada disso. Mas hoje, gente, realmente é o nosso dever. O nosso dever é estar aqui, olhar para o ser humano, olhar para Baturité e ver que, pelo menos, a boa vontade o gestor está tendo. E eu espero que ele acerte, porque nós estamos aqui para acertar. E eu estou aqui justamente para somar. Na hora que eu achar que eu devo diminuir, eu vou diminuir não por questões de situação ou oposição, mas por achar que, de repente, a matéria não é aquilo que me convém e nem convém à minha cidade de Baturité. E Rosiane é vereadora, e enquanto eu estiver aqui, eu estou para acertar para o povo de Baturité. O meu muito obrigado e boa noite. Vereadora Socorro do Açudim. Realmente resolveu mesmo. Boa noite a todos. Gostaria de saudar aqui a nossa mesa em nome do seu grande discurso aqui da vereadora Rosiane, que você disse tudo, amiga Rosiane. Não deixou mais nada para mim, né? Mas, assim, primeiramente eu gostaria de parabenizar o gestor por esse ato. Eu ouvi muito aqui dizer, Marcos, meus colegas Marcos, né, o Marcelo, na questão de o prefeito não ter tomado as providências antes. Mas eu acredito que, como a Rosiane falou, ele deve ter feito um planejamento para ser nesse momento. Porque o que adiantava ele fazer antes e não conseguir pagar? Todos nós sabemos que o ano passado foi um ano de organizar a casa, né? E eu acredito que agora, daqui para frente, tudo vai melhorar mais ainda. Eu fiquei muito triste na hora que eu pedi a dispensa do parecer junto com as minhas colegas, e os meus colegas riram assim na nossa cara. Foi assim, eu fiquei sem entender nada, né? Muito triste e decepcionada com isso. Mas é assim mesmo, eu acho que cada um sabe o que faz, cada um sabe o que diz, mas a Rosiane falou tudo, quando ela falou em muitas cobranças que tem aqui, que não foram feitas de cobrança de coisas de gestores anteriores à Cristiane, anterior ao Bosco, e que ninguém, colegas que hoje são vereadores, que já eram, que eu ainda não era, que nunca ouvi essa cobrança aqui dentro dessa casa. Eu sei que o prefeito muito disse que ia fazer, que eu acredito que vai. Mas, puxa vida, gente, não tem como fazer tudo. Não é nem uma varinha mágica que você simplesmente diz, vai dar tudo certo aqui agora e vai fazer como nos filmes. Isso não existe. Então, eu acho que essa questão de situação e oposição, eu sempre falo, eu nunca tive. Eu, como vereadora, Marcelo, você sabe disso. Eu nunca tive essa história de estar denegrindo a imagem de um prefeito ou de outro. Sempre eu fiquei ali no meu cantinho, sempre gostei de trabalhar. E, assim, eu acho que o bom seria isso, todos se unirem por um Baturité melhor, por uma cidade melhor, que a gente pudesse trabalhar para que a gente... Um dia assim, hoje nós temos a capital do maciço, seja o prefeito Assis Arruda, seja o próximo, seja quem vai entrar. E aproveitar aqui também, eu quero fazer um agradecimento ao prefeito. A minha escola, Maria José Viana, hoje está passando. Foi a primeira das 36 escolas, viu, professora Ilha? A primeira das 36 escolas que começou a ser reformada. Parabenizar, porque está ficando um excelente trabalho, muito bem trabalhado, assim, feita. Eu estou acompanhando, fiscalizando, a escola está ficando linda. Há muitos anos que não passava, e hoje eu vejo a qualidade de vida que vai ficar tanto para os alunos como para os professores, mais segurança, estão fechando a escola para que os professores possam ter aula com mais tranquilidade. Então, só tenho que agradecer aqui ao prefeito, né, por essa iniciativa. Amanhã, como disse o amigo Nelson, vai assinar mais 2 ordens de serviço de mais 2 escolas, e serão 36 escolas que vão ser beneficiadas com essas reformas. Então, queria aqui agradecer e meu boa noite, muito obrigada.
Boa noite a todos e não havendo mais nada a tratar, a sessão está encerrada e até, se Deus quiser, agosto.